Olá, meu amigo, minha amiga, ligados aqui no canal do Gol. Estamos chegando com mais uma edição especial. Estou aqui ao lado do Eduardo Massa. Tudo bem, Massa? É um prazer estar aqui de volta. Vamos lá, vamos falar de Champions League. Começa nesta semana, jogos na terça, na quarta e na quinta, né? Mudou um pouquinho a programação. A UEFA resolveu dar um pouquinho mais de destaque. Trouxe a Champions League para uma semana, colocou a Europa League na outra semana, que assim não tem concorrência, dá uns diazinhos a mais e a gente consegue acompanhar bons jogos, né? Dá tempo, inclusive, de pelo menos podermos ver mais bons jogos, né? Não fica tantos jogos naquele mesmo horário. Isso. Tá melhor distribuído, né? É uma diferença, assim, eu fiquei surpreso. Eu fiquei surpreso com a quantidade de bons jogos que nós vamos ver. Tudo bem que nesse formato que eu ainda não me adaptei, né? Esse formato que eu não consigo defender. Eu não consigo defender esse formato. Mas vamos lá, vamos ficar com a parte boa, né? Temos bons jogos nessa primeira rodada, muitos. Então, pessoal, antes de começar aqui a gente discutir até aí passar os melhores jogos para vocês conferirem, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo, diz aí se você gostou dessa nova Champions ou não, se inscreva, compartilhe o canal do Gol. E até um destaque, eu acho que é interessante essa nova temporada, porque os times vão para essa primeira fase sabendo um pouco mais. No ano passado ninguém sabia exatamente quantos pontos precisava para classificar entre os 8, para ficar na rodada dos playoffs. Então agora já vão entendendo um pouco mais, vão dar mais atenção em alguns momentos e outros times vão dar menos atenção, por mais que tenhamos ainda vantagem, né, na fase quartas de final agora também, da melhor campanha. No passado era só na fase oitavas. Aí agora vai ter um pouquinho mais de vantagem. Tem uma motivação um pouquinho maior, porque o grande problema desse novo formato é justamente esse. Você tem vários jogos nessa fase que não valem nada, com aquela cara de amistoso. E podem dizer que no formato anterior também tinha alguns que ganhavam, mas ganhavam porque um time era superior e conseguia pontos, mas se ele falhasse, aqueles jogos ganhavam assim ainda muita emoção. Nesse aqui, a maior parte dos jogos não tem essa relevância para os grandes times, aqueles que sabem que vão se classificar, porque se classificam muitos mesmo que para uma fase anterior, né? A motivação é essa, é economizar 2 jogos num calendário cheio e agora essa vantagem. Então, uma motivação extra, não deixa de ser para levarem mais a sério esses jogos que são mais desimportantes, né? Evitar esses 2 jogos a mais ajudou pouca coisa. Por exemplo, o Barcelona, a equipe do Arsenal, são times que evitaram e acabaram sendo eliminados. Quem foi campeão foi o PSG, que jogou, né, o playoffs ali, que chegou a ter uma partida de vida ou morte contra o City e no fim ganhou e depois o City se classificou também? Eu acho que não muda nada para Liga dos Campeões, muda mais mais por questão do conceito dos pontos corridos, né? Que você, quando tem Liga dos Campeões, acontece também que nem acontece com a gente na Libertadores, em menor grau, claro, o time acaba priorizando a Liga dos Campeões. E o que nós vemos muitos desses times que brigam pelo título deixam escapar pontos importantes em momentos da temporada em que eles definem se eles vão disputar o título nacional ou não, né? E isso era especialmente verdadeiro antigamente para a Premier League, porque a Premier League é a mais disputada dessas competições, é que tem mais candidatos, né? É diferente, por exemplo, para o PSG. O PSG ele pode abrir mão de não sei quantos jogos no francês e ainda ser campeão. O Bayern de Munique pode abrir quantas vezes quiser a mão no alemão. Aliás, tá pronto já, tá o especial de campeão. Quando é que o Bayern vai ser campeão esse ano? Deixei pronto o especial. A gente pode fazer um bolão aí. Quando o Bayern vai ser campeão alemão esse ano? Então, tem isso, né? A Premier League é que acabava um pouquinho mais afetada, porque um time que prioriza a competição internacional vai depois ter jogos difíceis e que vai perder pontos. O Real também perde pontos, o Barcelona perde pontos, mas eles normalmente não fazem tanta falta assim, né? E dá para você poupar um pouquinho mais. Você fazer um jogo... dificilmente você vai poupar na Premier League e vai conseguir tirar um bom resultado. E muitas vezes não tem um Renato Gaúcho dá pra brincar. na Premier League. Dá pra brincar no inglesão. Não vai brincar no inglesão, não. Vamos colocar aqui, eu vou colocar a tela lá no nosso site, né, no ugol.com.br, você confere. Temos aqui a tabela de jogos. Você pode conferir também porque você nunca sabe quem que vai jogar, que horas vai jogar, quem que é isso ou aquilo.
Mas a gente começa já nessa terça-feira. E já abre com um jogo bom, né? E já abre com um belíssimo jogo aqui, 1h45 da tarde, maravilhoso para dar aquele migué no trabalho, né? Eu não estou incentivando ninguém a fazer isso, mas diria que Atlético Bilbao e Arsenal já é um bom jogo para você conferir. O Atlético Bilbao, que até veio de derrota no final de semana no Campeonato Espanhol, mas vinha com 100% de aproveitamento, poupou, né, pensando nesse jogo, contra o Arsenal. O Arsenal não poupou, mas ele segurou um jogador ou outro, até porque tem tido lesão pra caramba por lá, e é um time forte, e agora vai ter que viajar na Espanha e enfrentar o Atlético. Sim, não vai ser um jogo fácil e vai ser um bom jogo de abertura, né? Porque não é nem o Arsenal é favorito, nem o Atlético de Bilbao é assim uma grande potência, mas é um time difícil de enfrentar, um time que tá bem. Para quem não tem visto o espanhol, vamos colocar aqui até a tabela para eu confesso que eu ainda estou também entrando aí na temporada. Sim. Não sei como estão todos os clubes ainda, os principais clubes, mas né? a gente sempre olha, né? E porque não tem como, né? Começou agora, são 4 rodadas do Campeonato Nacional, é difícil você ter uma ideia. Agora que a gente começa a separar mais, né? Mas o Atlético está aí, fez um bom início de campeonato, sempre é um time difícil de enfrentar. E acho que é um bom jogo de abertura, até porque normalmente esses jogos mais cedo não costumam ser a atração principal na Liga dos Campeões. Então é um bom jogo para ver. Se você vai olhar aqui, esse aqui é o jogo, né, no final de semana, deu uma segurada no pessoal, deixou o pessoal no banco de reservas, né, os principais jogadores ali, porque sabe que, tudo bem, contra o Alavés, acho que até imaginava que conseguiria vencer essa partida e acabou perdendo, né, o Alavés já fez umas boas campanhas aí recentes. Tá tendo bem nesse ano. Mas focando mais num jogo importante contra o Arsenal, né? É um time que tinha aquela expectativa no ano passado de até ganhar a Europa League, acabou perdendo, não foi para a final contra o United e agora enfrenta o Arsenal, que é dar aquela resposta, começar bem essa temporada. Então é um bom jogo, já anota aí a 1h45, PSV. Se bem que o União, o San Giloise, aí tá um timinho bem arrumadinho. Também é um jogo que bom de ver. Promete ser divertido também, né? Mas são figurantes, completo coadjuvantes, mas é um jogo que deve ser divertido de ver também. Vale assistir. Assim como nós temos alguns bons jogos também nesse segundo horário, né? Às 4 da tarde, esse Tottenham e Villarreal promete ser legal. O Tottenham tem me surpreendido muito, viu? Positivamente, eu gostei bastante, gostei do que eu vi no final de semana contra Porque nós falamos do Tottenham do Manchester United até no podcast e nós não demos muito crédito nem pro Tottenham nem pro Manchester United. O Manchester United está fazendo exatamente o que a gente esperava que fizesse, né? Aliás, está fazendo pior, né? Mas o Tottenham não, o Tottenham tá bem, o Tottenham tá jogando bem, né? Eu vi um pouco do Tottenham nesse início de temporada e me surpreendeu, eu não esperava não. Um time bem arrumado, um time que mostrou... bem diferente do que estava no ano passado. Um primeiro tempo travado contra o West Ham no final de semana e aí no segundo tempo conseguiu marcar um gol e aí soltou de uma forma muito... foi natural a vitória sobre o West Ham num momento ruim, mas o Tottenham também mostrando bons momentos. Estava ali, junto com o Arsenal, são os times que têm 3 vitórias no campeonato, né? E o Liverpool lidera a Premier League neste momento. O Villarreal sempre é um time que consegue dar uma o Tottenham está na frente do Chelsea, né? Sim. O Chelsea eu vi mais desse início de temporada, o Chelsea está muito bem, eu ainda acho que o Chelsea briga aí por esse título, né? O Liverpool tem dado alguma sorte também, tipo, no último jogo ganhou com um gol no apagar 95, das luzes ali, né? Um pênaltizinho. Vou bola bater na mão, mas sei lá. É pênalti. Mas contou com sorte, o Chelsea tá ali muito bem também, essa Premier League tá estranha porque o Manchester City ainda não é aquele Manchester City. O Bournemouth tá ocupando o lugar do City, do United. Ainda muito cedo, isso aí é muito cedo. O Everton, olha o Everton, quanto tempo nós não vemos o Everton tão bem assim? Pois é, graças ao Grealish. Graças ao Grealish, virou o homem do mês de agosto, o Grealish lá no Everton. Mas esse jogo aqui eu acho que vai ser bem legal. Real Madrid, sempre vale a pena acompanhar. O Marseille começou mal no francês, mas o Real Madrid todo mundo vai querer ver, né? O Real Madrid é sempre candidato ao título na Liga dos Campeões, é o maior campeão. E o Marseille é um time que pode dar problemas, é um time tradicional, ou seja, não é um confronto
confronto também qualquer. O Real Madrid não vai enfrentar na estreia o Karabag, o San Luís e o Pafos. Vai enfrentar um time que pode arranjar algum problema para ele, né? Então vai ser interessante também. E é legal até acompanhar, porque o Real Madrid venceu no final de semana a equipe da Real Sociedad, mas venceu muito apertado. Fez 1-0, teve o Huijsen expulso de novo, né? O 9º jogo do Huijsen expulso pela segunda vez. Tá querendo seguir o caminho do Sérgio Ramos, né? Falaram para ele, eu me inspirei no Sérgio Ramos, então vou ser expulso a cada 3 jogos. Foi expulso e aí, fez 2-0 com 1 a menos ainda, mas aí depois no segundo tempo tomou pressão e quase que tropeça contra a Real Sociedad. E esse jogo aqui que tem uma expectativa boa pelo que eu vi no final de semana. Eu gostei dos dois times. O Borussia Dortmund venceu o Heidenheim por 2-0. Tá em segundo na Bundesliga. Tá em segundo, né? E de novo, né? Fazendo gols, né? Conseguindo mostrar um futebol interessante. E a Juventus, que fez, para mim, o melhor jogo do final de semana, que foi a vitória contra a Inter de Milão. Não esperava no campeonato italiano ver um 4-3 e da forma como foi ainda espetacular. A Juventus, todos nós esperamos que um dia vai voltar a realmente ser competitiva, né, para brigar pelo título italiano de verdade. Anda muito mal. Não confio muito no trabalho do Tudor. Mas fez algumas contratações interessantes, como o Jonathan David, que é um jogador que eu gosto, né? E tem um jogador que eu acho que tem crescido já tem um tempo, que eu acho que é um talento, assim, fora do comum, que é o Yildiz, né? Sim. E é um jogador que eu acho que está cada vez mais amadurecendo e vai entregar cada vez mais para a Juventus. Então, eu acho que são dois... talvez coadjuvantes, mas daqueles que podem dar bastante trabalho ali para frente, sabe-se lá se podem aí no futuro, numa boa temporada, né, até brigar por algo mais, né, principalmente a Juventus. Pode brigar sim, eu acho que vai ser um time interessante da gente acompanhar. Indo para quarta-feira, eu vou falar aqui para assistir o Olympiacos e Pafos, só porque é pela curiosidade do Pafos, mas esse time do Bodo Glimt é bom também de ver, tá? Quem gosta da parte tática, assim, o Bodo Glimt tem um time bem organizadinho, tudo bem, o Slavia Praga não vai ser grande coisa, não vai, né? Mas conseguir assistir vale a pena, todo jogo vale a pena você acompanhar, né? E aí a gente vai para o horário das 4 da tarde. Três bons jogos. 3 excelentes jogos aqui, você tem Liverpool e Atlético de Madrid. Uma partida que, bom, isso aqui já foi mata-mata de Champions League algumas vezes, né? O Liverpool é aquele time que nós no ano passado achávamos que poderia ser o campeão, o favorito, caiu. Esse ano a gente ainda não sabe, se reforçou, foi o time que mais investiu na Premier League e com contratações que são para lá de interessantes, né? O Isaac ainda nem... deu as caras e vai fazer bastante diferença. O Ekitike é um bom jogador, já provou que se adapta rápido ao futebol inglês. E em compensação, o Atlético de Madrid, eu sinto cada vez mais que o Diego Simeone perdeu um pouquinho, ciclo, né? Porque ele só ia para cima com altos e baixos, sempre dava volta por cima. Mas você viu o Atlético de Madrid crescer como marca, e agora as pessoas já olham para o Atlético de Madrid de novo como algo desinteressante, né? Como um time menor. É chato, é ruim de ver, é ruim. É triste falar isso aqui, mas é um jogo ruim. Eu não feio, gosto, né? Não me interessa muito assim de ver um Atlético de Madrid, não paro para assistir. Até gostava, por mais que fosse um estilo diferente, um estilo mais... diferente do que você falar de La Liga, né? Que você quer ver o Barcelona plástico, bonito, o Real Madrid forte. O Atlético de Madrid era o mais fechadinho aqui, mas mesmo assim, taticamente era um time bom de se ver, agora só é um jogo ruim. Parece ter perdido a identidade. Eu acho que tem a ver também com o elenco. Não conseguiu mais encaixar um elenco que cumpra com o que se espera do clube, né? Então, o Atlético é um time que tem que se reinventar. Diego Simeone tem novamente que se reinventar. Ele já fez isso, então pode dar a volta por cima? Pode. Mas eu vejo um pouco de cara de fim de ciclo aí. E não sei como é que vai ser a vida do Atlético depois do Simeone, porque é o cara que mudou a história nesse século aí do Atlético, colocou o Atlético num novo patamar, né? Eu concordo aqui. E aí nós temos o PSG contra a Atalanta. A Atalanta que era um time que
vinha encantando tanto, né? Muito tempo aí a Atalanta brilhando ali. O PSG é um time bom, né? Foi o atual campeão, não tenho o que falar. Tá folgando no campeonato francês já aqui, sem problema nenhum. É mais um jogo interessante de acompanhar. Ajax e Internazionale, porque a Inter não se encontra. A Inter perdeu os 2 jogos italianos. Ainda não se recuperou do Mundial, né? Então, assim, mudança de treinador, ela não se recuperou da cacetada que tomou do PSG na final da Champions, né? A minha sensação é essa. Porque ela perdeu o campeonato italiano, ela perdeu a Champions League, foi para o Mundial e no Mundial ficou ali tentando entender, mudança de treinador, sai umas peças aqui ou ali, não se encontra. Eu vejo um time que estava numa crescente e, de repente, por causa de um resultado muito pesado, entrou num processo antecipado de renovação. Não devia, ele devia continuar, né? Parecia que ele estava num rumo bom e, de repente, cortou aquele trabalho no meio do caminho. E também o Chivo não me parece ter sido uma boa escolha. Muitas mudanças, se táticas. Eu faria essa escolha, né? Não, eu acho que foram várias... Tudo deu errado para o Inter. Tudo deu muito certo até a final da Liga dos Campeões e, de repente... desandou, a coisa simplesmente desandou para a Inter, né? E eles não souberam ainda como sair dessa draga, desse momento ruim, né? Sair dessa draga aqui, mas é um jogo que vale a pena assistir, assim como esse Bayern de Munique e Chelsea. Esse jogo aqui, para mim, é o grande jogo do dia, porque o Bayern de Munique tá atropelando. A Bundesliga tá muito tranquila, venceu o Hamburgo por 5-0 no final de semana, com meia hora de jogo já estava 4-0, estava muito tranquilo a partida. Você tem um cara lá que não para de fazer gol, né? Você está falando do Harry Kane, que tem 11 participações em gols em 5 jogos na temporada. É muita coisa. Espetáculo. E enfrentando um Chelsea, que é o atual campeão do mundo. É um time bem arrumado, é um time que na Premier League tem tropeçado, mas tem seu encanto, né? É um time que, com o Maresca ali, eu acho que o Chelsea está muito bem. Que eu não gosto só de puxar um pouquinho mais o João Pedro. Eu não sei, tem alguns momentos que o Maresca está querendo inventar. Eu gosto muito desse Chelsea. Não foi por acaso que eles ganharam o Mundial. Sim. É um time que cresceu durante o Mundial de Clubes e muito por causa da chegada do João Pedro. Sim. Que está jogando muita bola. O Estevão faz diferença também, por incrível que pareça, é um jogador que já se encaixa ali na realidade do Chelsea muito bem. E é um time que eu espero muito essa temporada, porque eles têm um meio-campo muito forte. O Caicedo, desde que cresceu, já era um jogador muito bom antes de chegar no Chelsea. Sim. O Enzo também, mas eles chegaram numa engrenagem ali que não funcionava muito bem. E agora a engrenagem funciona e são jogadores acima da média. Então esse Chelsea pode dar muito trabalho. E do Bayern de Munique, o que eu acho é o Kane. A diferença entre o Kane estar no Tottenham para o Bayern de Munique e você vê a diferença, assim como é a diferença do João Pedro estar indo para o Chelsea e de repente todo mundo olha para ele. Por quê? Porque ele está num clube que dá estrutura para ele disputar alguma coisa. Vou até colocar aqui o Bayern de Munique, porque a temporada do Bayern de Munique é sensacional. Eu gosto de ir nos jogos lá, você vai conferir. Vamos na segunda página, né? Porque a gente tem no comecinho da temporada ainda. Claro, muito cedo ainda. Mas você já tem 2 goleadas na Bundesliga, um 6-0 e um 5-0, e é contra o Leipzig, que teoricamente seria o time que ia competir mais, né? Contra a equipe... Lá na parte de cima da tabela, parte de cima, né? O Leipzig sem preocupações de campeonatos continentais, então podia disputar um pouco mais. 6-0 na abertura da temporada. O Hamburgo agora 5-0. Difícil contra o Augsburg, fora de casa, um 3-2, mas foi um jogo que até pareceu que saiu do controle em certo momento. E toda hora. Aqui foi o Harry Kane colocando 2 gols e uma assistência na partida. O Harry Kane acumulando números e números e números. Na temporada, 7 jogos, né? E 9 gols. Espetacular. Parece o Pedro, né?
Um pouco menos que o Pedro, né? Mas aqui, ó, 5 jogos na Bundesliga, porque a gente tá colocando aqui também seleção inglesa, né? Tem 2 partidinhas a mais. Mas só no Bayern de Munique são 5 jogos, 8 gols, 3 assistências. É absurdo, ele não faria isso no Tottenham. Isso também é pra gente avaliar, às vezes a gente avalia o jogador e esquece o contexto, né? E o Kane no Tottenham já comia a bola e você acha que ele não vai comer no Bayern de Munique, que sobra? Lógico que vai, né? A mesma coisa é um Ekitike, entra no Liverpool, as pessoas falam assim, mas esse jogador não é tão, eu não conheço, não, o Ekitike já jogava muita bola lá, por que ele não vai jogar no Liverpool? Ele vai jogar mais, porque ele tem companheiros melhores, né? O ambiente, né? Faz muita diferença. Funciona melhor, e aí você disputa. Então, os números do Harry Kane, eles são bem melhores do que eram no Tottenham. Não porque a Bundesliga é muito mais fácil, não. Você pega até números de Champions League. Números de Champions League do Kane, a média de gols, média de participação em gols é melhor no Bayern do que era no Tottenham. Por quê? No Tottenham era meio que o bloco do eu sozinho. Você tinha ali... Tem ele, o Son, mas... Ok. Mas no Bayern não. Você não pode bobear com ninguém desse time do Bayern de Munique. Não, e se ele estiver jogando mal, os outros estão lá, carregam também e a bola sobra, porque vão continuar criando muitas oportunidades. E quando ele passa a bola lá, é uma assistência. Vira uma assistência no Bayern. Quando ele passa a bola no Tottenham... Quando ele passa a bola lá no Inglaterra, Andorra, quem é que vai definir, né? Então... Você vê ali a lista de jogos, você vê a diferença de estar bem acompanhado, né? Coletivamente. Tá aqui, ó, não precisa falar mais nada, tá? A gente tá falando do jogo contra a Andorra, mas mesmo assim... Esse jogo foi muito feio, né? Por acaso, mas é muito mesmo feio. assim, né? Você tem aqui com companhia... Andorra não é um adversário mais complicado do que é o Augsburg, do que é o Hamburgo. Não, tá mais, né? pro Wiesbaden. Então, né, não tem o que falar, mas eu acredito que vai ser um jogo muito bom mesmo, essa partida entre Bayern de Munique e Chelsea, quarta-feira, às 4h de Brasília. E aí teremos rodada quinta-feira também. Vou destacar aqui 1h45, o Bayer Leverkusen mudou de treinador e venceu a primeira, né? Mudou de treinador e venceu a primeira partida. Agora, sem o Ten Hag, né? Sem o Ten Hag. Vai enfrentar o Copenhague, que é um time também ajustado, um trabalho mais longevo lá. O Sporting, que tá mais ou menos, tá? O Kairat vai ganhar, né? O Kairat aqui, convenhamos, não é... Esse é um jogo bom para passar longe. Isso, deixa ali de lado, não tem problema nenhum. Destacar aqui Newcastle contra o Barcelona. Newcastle tentando, né, se encontrar com todas essas questões aí que envolveu o Isaac, que é um time que está diferente nessa temporada, mas está lá no grande palco, na Champions League, e é aquele momento de se firmar, de mostrar eu pertenço a isso, né? O Newcastle, eu acho que vem mais fraco essa temporada do que estava, principalmente pela perda do Isaac. E a confusão toda que foi para essa perda, né? Porque tentou contratar um monte de gente, tentou contratar o Sesco, não conseguiu. Todo mundo tentava e falava não. E aí você começa a olhar esse elenco ele é mais limitado do que você tinha no ano passado. Eles pegaram o Elanga, que não é um jogador assim que enche os meus olhos, não é um mau jogador, mas não enche meus olhos, e esse Woltmaid, que eu confesso, conheço pouco, fez um bom jogo, fez o gol, né, da vitória no último rodada, se não me engano, por cima, foi por cima, sim, contra o Wolverhampton. Contra o Wolverhampton, que não ganhou nenhum jogo até agora. E então o Newcastle é um time interessante, mas enfraquecido. E o Barcelona, não sei. O Barcelona, vamos ver se esse Barcelona vem mesmo para brigar de novo pelo título ou não. Ainda não tem essa ideia, né? 6-0 no fim de semana. O nosso amigo das bolas de ouro. Não, e deixaram o Rafinha no banco de reservas. A Rafinha entrou depois, fez 2 gols. É um time que tem peça, tem material de sobra. Fora de casa contra o Newcastle, não sei. Eu não consigo cravar, porque por mais que o Newcastle não seja um time que passe essa confiança no começo da temporada, eu também não cravo 100%. O Barcelona venceu alguns jogos, até em La Liga, que você olha algumas decisões de arbitragem, você fica meio assim, será que se fosse pro outro lado teria resolvido? Então...
esse é o meu problema principal com a equipe do Barcelona. O Barcelona é um timaço, né? Sim. Timaço, pra mim é favoritaço. O ano passado, pra mim, ele era favorito ao título. Eu gostava muito desse Barcelona, eu achava que ele ganharia a Champions League. E acabou não conseguindo contra a Inter de Milão. Foi um antídoto, né? Então. Aliás, 2 grandes jogos podiam se enfrentar mais vezes. Mas também espera um grande jogo Newcastle-Barcelona, porque o Newcastle não vai ser um time que vai ser facilmente batido também, por mais que o Barcelona seja favorito, e é lá, né? Então, a viagemzinha sempre faz diferença, não é um lugar fácil de jogar. E teremos o Manchester City contra o Napoli, o Manchester City que vem embalado aí com essa vitória por 3-0 sobre o Manchester United. Haaland dando o ar da graça, fazendo 2 gols, aparecendo de novo. Mas é um time que também tem os seus altos e baixos nesse começo de temporada. E nós vamos ter, novamente, falando de contexto, né? O Napoli tem o atacante do Manchester United, que já começou lá fazendo gol, né? Que eram tão raros no United. O Hojlund. Saia do United e seja feliz. É isso, né? O United contrata, o cara para... E aí, quando ele sai, ele passa a fazer sucesso de novo. É isso aí. Estou esperando que o Onana vire um bom goleiro novamente, né? Vai ser toda essa situação. O United é impressionante o que está acontecendo por lá. Outro jogaço, hein? Outro jogaço. Esse eu quero ver muito esses 2 jogos. Uma pena de estarem no mesmo horário. Podiam ter calibrado um pouquinho melhor aqui, colocar, né? Inverter um pouquinho os horários. Mas seria bem legal. Eu acho que vai ser uma primeira rodada bem interessante. Que eu falei, tenho meus problemas com essa Champions. Acho até que as próximas rodadas dão uma queda, né? Você já tem menos clássicos, menos jogos assim de tamanho grande, mas esse comecinho aqui tá mais naquela pegada de Champions League, a gente está acostumado e muito bom. Terça, quarta e quinta, 3 dias de Champions League, quando o pessoal ainda vai poder curtir Libertadores e Copa Sul-Americana. Vai ser uma semana cheia. Dudu Monsanto vai trazer aqui o Gol nas Américas com todas as informações do mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana também. Então, isso não vai ficar órfão, não. A gente não está olhando só o futebol europeu, não. Tá? É que é bom. É 1h45 da tarde, é 4 da tarde. Depois você embala na noite assistindo o mata-mata das competições da América do Sul. Não dá para reclamar. Quem gosta de futebol tá muito bem servido, né? Muito bem, muito bem. Agora a temporada começa de verdade, né? Aqui na Europa... vamos ter, enfim, aquele gostinho para quem está no Brasil de que o futebol europeu realmente está começando. É quando começa aí essa fase da Liga dos Campeões. É isso. Pessoal, deixa o seu like, seu hype, seu comentário, se inscreva no canal, compartilhe e aquele abraço. Valeu!